Tem muitos aspectos de mim mesmo que eu queria falar que eu não gosto, mas eu queria usar uma palavra um pouco mais marcante, só que também parece marcante demais, que seria, tem muitas partes de mim que eu detesto. E, sabe, não de uma forma que, eu tô me como fala, martirizando em alguma coisa do tipo, não sei explicar direito isso, mas tem muitos aspectos da minha própria pessoa que eu não aprovo, que eu reprovo a mim mesmo, que eu repudio, que eu gostaria de mudar por completo. E não tem a ver com coisas ruins assim para outras pessoas e tudo mais, mas uma questão de mim comigo mesmo. Então, um exemplo, eu até certo momento, eu sou muito reflexivo, eu penso muito, escrevo muito, pelo menos nesse ano eu já gastei uns 3 cadernos escrevendo, então todo dia eu estou escrevendo os meus pensamentos, alguns ensaios filosóficos e outras coisas. E junto disso, a tendência é que por parte até de influência externa, de outras coisas, seja da comunidade, da sociedade, da internet, o homem tende a ficar um pouco mais emocional demais, entende? Muito emocional em alguns aspectos. Até a reflexão em si gera um pouco dessa questão emocional. E eu gosto muito de refletir, só que eu não gosto dessa questão emocional. Tem aspectos da minha pessoa que eu não gosto. A parte emocional demais, que fica muito, sabe, melosa e tudo mais. Uma parte de mim que é um cara que, fica deitado. Fica deitado no sofá, fica deitado na cama e, sabe, você começa a se sentir morto, cara. Você senta na cama e passa algumas horas, ou seja um dia de férias, um dia de folga ou alguma coisa do tipo, que você passa o dia inteiro na cama, você possivelmente também já sentiu isso, que é quando você fica muito tempo deitado ou sem fazer nada, que ao invés de você se sentir descansado, você começa a se sentir pior, sabe? Pior do que se você estivesse fazendo alguma coisa. Porque não é aquele mal-estar do, sabe, depois de ter lutado, depois de ter feito o que tinha que fazer, o cansaço que vem. É um cansaço mais degradante. Porque o cansaço que você tem depois que você produziu, depois que você fez algo que deveria fazer, é um cansaço que você percebe que, eu exercitei, eu executei o meu corpo até um ponto extremo que me gerou uma fadiga, mas isso por si só é uma coisa boa, porque é um estímulo ao corpo, e o nosso corpo necessita desse estímulo. Porém, com o descanso excessivo, é extremo oposto, porque você sente aquela degradação, o desgaste, por você ter ficado parado demais, sabe? É aquela famosa frase de que, se você não está crescendo, você não está parado, você está decaindo. Então eu detesto de uma forma muito verídica essa parte de mim mesmo, que é o Isaac, que muitas vezes tende a ser muito adepto da preguiça, depois eu faço, ou de questões até mentais, não só do corpo, de ficar muito deitado, que é o principal foco, mas até mesmo de questões mentais, de você ficar procrastinando em, refletir sobre algo ou deixando um problema que você sabe que você tem que resolver, você deixar para depois, seja ele no mundo físico ou no mundo mental, você ficar terceirizando essa responsabilidade, você ficar se preenchendo e enchendo a sua mente de porcaria, de internet, de estímulos que não são boas para ela, só porque você tem medo de enfrentar o silêncio e ver o problema que está ali naquele silêncio escondido, sabe? E você enfrentar o tédio. Eu desgosto de uma maneira muito terrível dessa parte minha, desse Isaac fraco, sabe? Desse Isaac fraco que passa muito tempo deitado, que se entope de estímulos, seja em filmes, animes, muitas coisas, que é só algo que você usa para mascarar talvez a solidão, ou mascarar talvez problemas que você tem consigo próprio, que você tem que resolver na sua própria mente. Eu desgosto muito do Isaac que tem vergonha, o Isaac que tem vergonha de falar, porque eu não sou esse cara totalmente expressivo aqui. Eu sou um cara que tem muita vergonha, sabe, de socializar, de falar o que tem que falar com pujança, tanto por questões estéticas, os meus dentes são muito ruins
eu tenho uma vergonha de abrir tanto a boca para falar, e isso influencia muito. Então eu tenho um desgosto terrível desse Isaac que, pô, às vezes se omite de dar uma opinião, de falar, de se enturmar com as pessoas por conta da vergonha dessa fala. Eu tenho um nojo do Isaac que, porra, quer ser um puta vendedor, quer construir uma carreira de vendedor top, mas tem vergonha, tem medo de, porra, entregar um currículo, de fazer um bagulho pra entrar numa vaga e se propor, mas tem vergonha por causa dos dentes, sabe? Porque é nítido que a beleza, a aparência tem uma influência grandiosa no sucesso, nas coisas que você faz. Só que não é num extremo em que quem não tem a beleza mais linda do mundo não consegue. Isso é mentira, porra. Tem pessoas que são feias, que tipo, estão degradadas em diversos aspectos, mas que conseguem também. Só que é um aprisionamento mental que nós mesmos temos conosco, que nós conseguimos limitar todas essas possibilidades achando que nós somos a pior pessoa do mundo e que nós não conseguiremos, porque tem esses aspectos da minha vida que se eu falar com aquela pessoa, a única coisa que ela vai reparar é aquele aspecto que eu reparo. Mas não é. É porque nós somos as pessoas que estamos conosco mesmo, com nós mesmos, o dia inteiro, e dentre todas as coisas que nós poderíamos reparar em nós mesmos, as únicas que nós reparamos é nas coisas ruins, dentre outras tantas coisas boas. E quando a gente está socializando com outra pessoa, falando e fazendo alguma coisa, a pessoa olha para um aspecto geral de você, e não só isso. Talvez ela te ache estranha, diversas outras coisas, mas não é só um ponto específico que a pessoa tende a reparar, mas você repara só nesse ponto, porque você está com você o dia inteiro. E eu tenho um desgosto tremendo desse Isaac que fica, porra, se martirizando e tudo mais. E eu falei agora há pouco que eu, porra, sou um cara vergonhoso, que não tem esse costume de falar, de se expressar tanto. E esse vídeo que eu tô gravando, junto com outros dois que eu já gravei, é uma prática que eu tô me forçando a fazer para mudar isso na minha vida, sabe? Me tornar melhor nesse aspecto. Então, eu não tô vindo aqui reclamar e trazer todos os meus problemas, falar todas as coisas que eu sou ruim, só pra falar e depois, porra, bom, já falei, agora eu vou ficar na boa. Não, eu tô trazendo todos esses problemas porque eu tô me propondo a mudar eles, a resolver esses problemas. Porque eu detesto tanto esses problemas ao ponto de eu querer me tornar alguém que não possui esses problemas, alguém que resolveu esses problemas, que enfrentou essas coisas, porque a maioria deles não são uma questão física imutável, é uma questão comportamental, é uma questão mental, é uma questão de ter atitude e fazer acontecer. Sabe, não é uma questão física sua que, porra, você precisaria de uma cirurgia extrema para resolver ou uma coisa imutável da natureza. Não, é algo totalmente treinável, algo que você pode fortalecer aqui. Essa questão que eu falei, muito emocional, fragilizado demais, porra, homens não deveriam ser assim, fragilizados demais. É claro que a emoção é um aspecto muito importante da vida, seja para homens, sejam para as mulheres. Mas essa questão de ser muito fragilizado, muito emocional, sentir demais as emoções, isso não é bom para o homem. O homem precisa ser mais rígido, saber fazer as coisas, se posicionar. E bom, se você se propõe a algo, você fazer acontecer, você ser o cara que faz. E é basicamente isso que eu estou buscando me tornar. Então, eu trouxe todos esses aspectos desse problema e tudo mais, porque possivelmente você também tem esse problema. E agora que eu trago à tona, eu me proponho a mudar isso, a resolver essas questões, resolver esses assuntos. Como agora, falando, me expressando. Porra, quando eu tiro uma foto parado, estático, eu me acho muito feio. Quando eu gravo um vídeo muito quietinho aqui, assim, por exemplo, eu me acho muito feio. Só que quando eu me expresso, quando eu consigo gesticular, falar, mexer o rosto, desfigurar às vezes, sabe? Pô, aí eu me acho muito bonito, eu me acho muito foda, eu me acho, caralho, esse cara é top. Por mais que tenha todos os aspectos, caralho, eu tenho uma lista de expressão aqui de cansaço, uns dentes desgastados. Mas quando eu me expresso, me posiciono e eu assisto os vídeos que eu mesmo gravo, eu falo, caralho, esse cara é foda. E é esse cara que eu quero me tornar. Porque não tem a ver apenas com uma questão física aparental, mas tem a ver com uma questão comportamental. Comportamento, a sua atitude, o seu posicionamento, a sua pujança naquilo que você se propõe a fazer. É basicamente isso que eu tenho para trazer. Então, vamos trazer um pouco o aspecto para você agora. Se você tem esses aspectos também que você, porra, você tem uma vergonha terrível de você mesmo, ou de algum aspecto particular seu, ou se você
repudia uma parte de si próprio, porra, só você ficar se martirizando sobre o seu problema não vai resolver a questão. Você vai passar uma vida inteira se martirizando sem resolver o assunto? Bora se posicionar, bora trabalhar isso daqui, porque isso aqui é a coisa mais importante, irmão. Isso aqui é a coisa mais importante. Indifere se você é aleijado, se você é todo raquítico, se você é gordo, se você tem algum problema, porra, físico, estrutural e tudo mais, cansado, fraco. Independente. Você pode ser a pessoa mais forte, mais bonita e tudo mais. Mas se aqui tiver com problema, se aqui tiver desfigurado, desconfigurado, se essa parte estiver desconfigurada, você tem um problema. Entendeu? Você tem um problema. Você pode ter o pior corpo do mundo. Você pode ter, sabe, as piores características e atributos de beleza e tudo mais. Você pode ser a pessoa com menos habilidade do mundo. Mas se aqui está bem estruturado, se aqui está fundamentado na linha tênue que você tem que seguir para conquistar o que você quer, para conquistar o que você se propõe, se aqui está bem estruturado, independente se você tem o pior corpo, a pior comunicação, sabe, o pior conhecimento, você não tem um problema. Você não tem um problema. Você tem um processo a percorrer, mas você não tem um problema. Você pode ser a pessoa mais perfeita, com o corpo mais perfeito, com, porra, o maior dos conhecimentos, sabe? Com o maior atributo físico. Mas se aqui está desconfigurado, aí você tem um problema. Aí você tem um problema de verdade. Porque o único problema não tem a ver com beleza, não tem a ver com estética, não tem a ver com, porra, atributos. Se eu não tivesse essa mão, por exemplo, o único problema está aqui. O problema está aqui. Porque se você se posiciona, independente da questão, você, porra, eu não tenho forças para correr ou qualquer coisa do tipo. Mas se aqui você tem força, você consegue superar questões que muitas vezes seria basicamente impossível pelo ponto de vista lógico. Pelo ponto de vista lógico. Sabe? Não estou falando que, porra, você vai se tornar o Superman ou que, sabe, você vai burlar as leis da natureza ou qualquer coisa do tipo, mas é verídico que a maior parte dos seus problemas não tem a ver com atributos externos, tem a ver com isso daqui, independente, sabe? Você pode ser uma pessoa obesa e você ainda assim ganhar de uma pessoa extremamente magra, extremamente boa em correr, só que se aquela pessoa está com problema aqui e você está bem resolvido aqui, você está bem posicionado aqui, você tem capacidade para vencer aquela pessoa. Porque o problema dela não é físico, é mental. E o mental tem muito mais peso quando se trata de fazer a vida acontecer. É basicamente isso. Força e honra. Espero que você tenha um bom dia e uma ótima jornada.